Hag Sukkot Sameach. Que privilégio que nós temos, mais uma vez, estar com vocês, nossos futuros espectadores, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus nos revelou através da leitura da sua palavra, aquilo que nós aprendemos estudando o Tanakh, olhando para todas as maravilhas que tu fizestes. E eu, Sam Stashford, tenho o privilégio de conversar hoje com o Paulo de Tarso, um goi que é mais Yehudi do que muitos Yehudim que eu conheço. Um goi que tem uma visão de Israel que é uma coisa maravilhosa e que eu tenho o privilégio de compartilhar uma boa parte da nossa caminhada. Paulo, obrigado e bem-vindo ao Israel no Caminho mais uma vez. Oi, Sami querido, que alegria poder estar aqui com você, que honra para mim. E Hag Sukkot Sameach para todo mundo que vai acompanhar esse programa, que realmente a gente possa celebrar de uma forma especial, olhando para o alto, olhando para a eternidade, olhando para aquele que é a nossa festa, para Yeshua. Maravilha. E Sukkot é uma festa que ela tem uma parte prática, que é nos lembrar de que nós, por 40 anos, os nossos pais habitaram no deserto, em Sukkot, tendas frágeis, tinham que resistir ao calor do dia, sol abrasador, ao frio da noite, que o deserto não mantém calor, mas também ela tem um significado profético muito importante, que é a colheita. E nós, no Hemisfério Sul, nós precisamos lembrar de que no Hemisfério Norte está acabando o verão, ou seja, começa o outono, então é o resultado da safra. E a nossa safra começa lá em Pêssach, onde é o primeiro mês do ano, como diz a Torá, e chegamos à época da colheita. Paulo, como é que você vê esta colheita sob o aspecto da profecia que Deus nos outorgou através da Torá? Olha, Sami, eu tenho procurado estudar bastante. Eu não sei se eu ainda é possível, eu acho que é bem provável que eu esteja arranhando ainda alguns valores eternos do nosso Deus, mas eu acredito que todas as festas elas estão interligadas, não é? E assim como se espera ardentemente, ou se esperava, né, no passado, quando a gente pensa nas colheitas, estamos pensando no povo de Israel, não é, que chegava para conquistar e para viver na Terra Prometida. Tudo isso como uma figura daquilo que o nosso Deus tem para todos nós, nessa redenção, não é, mundial, consumada através de Yeshua. Então, quando se pensa em Israel entrando na Terra Prometida, o nosso Deus falou que a colheita da cevada ela só poderia acontecer depois de Pêssach, depois, não é, do Shabat que segue, não é, a noite de Pêssach. Então teria o Shabat, teria aquele descanso solene, o 15º dia, o dia de Pêssach, e no dia seguinte, o primeiro dia útil, seria então o dia do início da colheita da cevada. Então, se pensar que esse período no hemisfério norte, em Israel, é a primavera, é o início da primavera, é o início do tempo da colheita, a primeira colheita do ano é nessa época. E nesse momento agora do ano, quem já esteve em Israel sabe que está tudo, as árvores, as oliveiras do país inteiro estão totalmente carregadas, não é? Está tudo pronto para as últimas colheitas do ano do trabalho. Por quê? Vai se entrar no outono e logo então o inverno. Então, quando eu penso nas festas e ligo as colheitas, eu penso, Sami, que Yeshua é o primogênito dos que dormem. Em Yeshua compra aquela palavra que ele é as primícias, não é, dos que dormem. Então, assim como para que a grande colheita começasse, os sacerdotes precisavam mover aquele cesto com as primícias, o feixe com as primícias, diante do nosso Deus, lá no Beit HaMikdash, lá no templo, não é? E nessa manhã em que os sacerdotes faziam isso, naquele Pêssach, quando Yeshua ressuscitou, então ali se começa a colheita, naquele ano da cevada, e se daria a colheita de todos os produtos agrícolas de Israel, até essa época do ano, no encerramento da colheita. Foi assim, Sami, que começou, quando Yeshua ressuscitou dentre os mortos.
a liberdade para se colher, primeiro entre os judeus, não é? Porque a salvação vem dos judeus. Pouco tempo depois, dezenas de milhares de judeus que guardavam a Torá, crentes em Yeshua, viviam em Jerusalém. Esses dias eu estava estudando o que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Os milhares de judeus crentes em Yeshua foram para um lugar chamado Pelá. É um lugar ali hoje no West Bank, na Cisjordânia. É um lugar que eu não conheço, mas eu fiquei com muita vontade de conhecer, porque sei que existem ali algumas escavações arqueológicas, né? Então, os judeus crentes em Jesus, que eram milhares, foram os primeiros a serem colhidos. Mas depois, a partir de Shavuot, então, aquilo que aconteceu em Jerusalém se espalhou pelo mundo, porque Jerusalém estava completamente lotada de judeus do mundo inteiro, que foram, não é, depois para as nações da terra, levando, não é, Yeshua, que reconheceram como Mashiach, levando salvação então para as nações. E é muito curioso, quando o apóstolo Paulo começa a fazer as suas viagens a lugares entre os gentios que tinham muitas pessoas que criam em Yeshua, como Antioquia, onde hoje mais ou menos é o Líbano, não é? E onde eu quero chegar? Nós estamos chegando numa época, Sami, em que pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações, juntamente com todo o remanescente de Israel que será salvo, seremos todos apresentados diante do nosso Deus e Pai, porque o final da colheita, de que fala Sukkot, de que fala a festa de tabernáculos, falando agora na dimensão eterna, na dimensão, na presença do nosso Deus, falando da colheita de vidas, e não apenas de produtos agrícolas para que o povo se alimentasse, mas de vidas que o nosso Deus ama, está chegando, né? O dia da festa gloriosa, na presença do Rei dos Reis, está muito próxima, e a gente espera ardentemente por isso, sabe? Então, você toca alguns tópicos, que pleonasmo feio, mas é justamente aí onde é importante. Primeiro, Vaikra 23, Levítico 23, define as festas do Adonai. Então, não são as festas dos Yehudim, daqueles que louvam somente. É de todos aqueles que o reconhecem como Adonai, como Senhor. Então, Amém. é uma visão muito mais ampla. Mas, por outro lado, se a gente se limitar à realidade do que é o fato do Sukkot, aí fica restrito, porque nós já não somos mais um povo agrícola. Hoje nós estamos em todos os lugares, em todas as situações, e percebemos que a Torá viva, aquela que nós temos que conhecer para poder viver as alegrias que Deus nos deu, ela precisa ter uma amplitude maior, não negá-la, em momento Claro, algum se pelo fala de contrário. negá-la, né? Pelo contrário, ela é confirmada todos os dias. Até eu já brinquei várias vezes dizendo de que você não precisa comprar o jornal de amanhã, é só ler a Bíblia hoje, que Amém. você já resolveu. Mas Amém. aqui a visão que você nos traz, Paulo, é justamente a amplitude das promessas de Deus. E Deus nos dá tantas alianças, nos dá tantas promessas, que eu gosto do nome da Bíblia em ivrito, quando ele te diz que é o Sefer HaBritot, o livro das alianças. E essa colocação, Paulo, que você fez sobre essa análise, é justamente a aliança que Deus nos ofereceu lá atrás, Amém. lá com Adão, com Abraão, com Moshe, com Josué, todos eles estavam olhando para uma coisa maior, né? E eu não vou dizer de que Moshe não viu a alegria de Deus, pelo contrário, ele foi dado o privilégio de dizer assim, olha, Moshe, essa terra que eu vou te dar. E o que acontece? Deus, através de Yeshua, recebe Moshe e Abraão e tem uma conversa com Yeshua. E, então, Moshe foi lá e cumpriu. Aliás, Deus fez Moshe cumprir com Abraão a promessa. Os dois viram a terra. E hoje o que você nos traz, Paulo, é exatamente essa visão. Ou seja, é a amplitude da promessa de Deus através de Sukkot. Amplia para a gente, por favor, querido. Olha, se a gente seguir nesse caminho tão precioso que você está nos propondo, você acabou de citar, quando falava no início,
não é? Da Sukkot, não é? Das cabanas frágeis, feitas por galhos, cobertas por ramos, não é? Sami, você mesmo disse, né? Me chamou de Goi, alguém que não é um judeu, alguém que está nas nações. Há uma miscigenação tão grande, não é? No mundo inteiro, e é muito difícil, principalmente no Brasil, que é um país que foi colonizado pela Península Ibérica, não é? Então, a quantidade de descendentes de judeus no Brasil é muito grande. Os meus antepassados, inclusive aqui no Brasil, vieram da Paraíba, e que existem algumas estimativas que até 70% da população dos paraibanos tem origem judaica. Olha que coisa. Mas vamos descartar essa hipótese e pensar que eu não sou judeu, ok? Se Deus me quisesse judeu, eu teria nascido judeu, sem dúvida, sem ter que investigar, sem ter que fazer DNA. Por que eu teria então que celebrar que o povo judeu ficou 40 anos no deserto, vivendo em cabanas frágeis? Por que eu teria que celebrar isso se eu não sou judeu? Aí é a dimensão da gente olhar, não é, para as figuras e contemplar a eternidade. Porque o Shaul Hashaliah, né, o apóstolo Paulo, ele escrevendo numa das suas cartas, ele diz que ao som, não é, da última trombeta, Yom Kippur, não é, foi celebrado, ou foi lembrado, ou foi vivido dias atrás. Yom Kippur é o momento em que se toca, não é, a última trombeta. Ao som da última trombeta, a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo, os que morreram no Mashiach, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos no abrir e fechar de olhos serão transformados. Sami, eu amo cinema. Eu sempre fico imaginando algumas cenas como se fosse um filme. Eu fico imaginando o arcanjo, desculpa, é coisa de criança, mas eu vou abrir meu coração aqui. Eu fico imaginando o arcanjo Gabriel conversando com o poderoso arcanjo Michael, né? Um dizendo ao outro: Miguel, você viu, cara? Você viu que trabalho que aquelas pessoas deram para a gente, não é? Aquele Paulo, meu Deus do céu, o que ele era? Ele era uma tranqueira, mas olha agora, revestido da glória do Deus Todo-Poderoso. Olha como ele ficou maravilhoso, né? Então, vai haver um tempo, Sami, em que eu, não judeu, vou poder olhar para trás. Eu não tive, provavelmente, antepassados que viveram os 40 anos no deserto, em cabanas frágeis, feitas de galhos, cobertas de ramos, não é? Mas eu vou lembrar que eu estou com 54 anos hoje, e nesse tempo de peregrinação, Deus me permitiu viver numa cabana frágil. Algumas não tão frágeis quanto as outras, por certo, né? Mas uma gripe nos abate, uma Covid fez o mundo tremer, não é? E como nós necessitamos de Deus, como essa fragilidade dessa carne clama, não é, para que possamos ser engolidos pela glória de Deus, não é, pela incorruptibilidade que só o Senhor pode nos dar. Tragada foi a morte pela vitória quando o nosso Rei ressuscitou dentre os mortos e o nosso espírito nessa me clama para que a gente possa viver nessa dimensão de Yeshua glorificado, tendo também vencido a fragilidade desses anos e da nossa carne. Perdão. Bendito seja o nosso Deus, né, que nos dá esperança nele, que ressuscitou primeiro para que possamos, em algum tempo, estarmos na presença do Pai, revestidos em tabernáculos eternos da glória dele. Você faz uma colocação, Paulo, que eu acho importantíssima. Yehudim significa aquele que louva. O Goi, ele também é Yehudi, porque quando ele conhece Yeshua, quando ele se dá conta da necessidade que nós temos dessa amálgama com o Criador, nos damos conta de que nós temos que ser Yehudim, levantar louvor a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é tentando descortinar algumas coisas que vieram da nossa infância, tanto a tua como a minha, diferentes, mas com um objetivo só,
reconhecer quem era este Deus maravilhoso que nos levantou do barro e nos trouxe até aqui. Você vê que nós temos uma história maravilhosa para compartilhar, uma vivência importantíssima através desses caminhos que Deus nos foi preparando para levar. E aquilo que nós estamos dizendo aqui agora, para vocês, nossos YouTube espectadores, é realmente uma opinião. É lógico que nós não somos o eterno para poder dizer somente nós estamos certos, mas nós estamos usando textos bíblicos, essência bíblica, para fazer essas amarrações. Podemos acertar? Espero que sim. Podemos errar? Tenham medo, das vezes, da gente falar o que não deve. Mas aquilo que nós queremos é que vocês, nossos YouTube espectadores, tenham uma amplitude de entendimento diferente para que vocês também possam crescer diante do Eterno. Nada vem a não ser que venha através de um desafio. Qual é o desafio? Nós temos que vencer a ignorância para trazer sabedoria. E a Bíblia nos ensina, você não tem sabedoria? Pede a Deus, ele está louquinho querendo dividir sabedoria com cada um de todos nós. O que nós precisamos fazer? Buscá-lo do fundo do nosso coração. Então, nossa vontade é de que este Sukkot seja para cada um de todos vocês um momento de reflexão, sentado no sukkah, sentado na tua casa, ouvindo um hino de louvor, mas que você tenha a chance de se aproximar desse nosso Eterno e entender que o propósito dele não era simplesmente contar de uma festa, era nos contar das promessas que ele já tinha nos dado e que ele quer realizar através de cada um de nós. Que seja realmente um Sukkot muito alegre, muito Sameach Meot, para que nós possamos estar crescendo cada vez mais diante do nosso Eterno. Paulo, como é que você gostaria de encerrar isso? Sami, falando talvez da maior dificuldade que, eu não digo que todos têm, mas que eu tenho, que é a seguinte: como lidar com um momento tão precioso como esse? Eu vou explicar. Para uma família de judeus que cresceu, não é, celebrando Sukkot, por exemplo, não é? O risco que se corre é as pessoas participarem, comerem na Sukkot, numa sucá com a sua família, brincarem, cantarem, não é? Pegarem lá o lulav e fazer as rezas e tudo mais e cumprir aquilo que a tradição da festa se estabeleceu, mas não ter uma compreensão mais ampla daquilo que Sukkot representa, que estamos falando aqui. Por um outro lado, se nós gastamos, eu estou falando na perspectiva de alguém que é um líder, não é, de uma congregação de pessoas que amam ao nosso Deus e que conheceram o nosso Deus através de Yeshua. Então, são pessoas das nações em que a gente está vivendo aí nas últimas décadas uma restauração incrível de valores de Deus, e nós estamos falando aqui sobre Sukkot, não é? Então, uma das tarefas maiores que temos é de ensinar, de fazer com que as pessoas compreendam e que não são as festas dos Yehudim apenas, não é? Mas são as festas de Adonai, são as festas do Eterno, não é? Então, para isso, a gente precisa compreender e fazer do espaço da festa um local, Sami, que a gente fique muitas horas ensinando coisas e que se torne uma coisa exaustiva, chata, não é? Então, o equilíbrio entre não fazer das festas ou de Sukkot uma coisa apenas que as crianças participam, mas não tem profundidade, e fazer uma coisa chata, né, que você só fica falando de doutrina, mas você não se diverte. Festa é para você se divertir. Então, uma das expressões, quando o nosso Deus fala das festas, não é? Em português, Santa Convocação, em hebraico, Mikrai Kodesh, uma das possíveis palavras para Mikrai seria ensaio. É como se nós estivéssemos ensaiando, não é? Para que daqui a pouquinho a gente tenha o último ensaio, porque daí então será, não é, para valer. As pessoas de teatro usam essas expressões, não é?
Então, mais uma vez, nós estamos aí chegando no período do ano em que se celebra Sukkot, estamos tendo mais uma oportunidade de ensaiar, de treinar, de entender, de valorizar, porque daqui a pouco, quem sabe essa, Sami, possa ser o último ensaio, o nosso último Sukkot antes daquele grandioso dia. Porque o profeta Zacarias, não é? Ele fala do Sukkot sendo celebrado no milênio, sendo celebrado, não é, quando o Mashiach reinar sobre todas as nações dessa terra, época em que estaremos reinando com ele, não é? Nesse tempo todo Yehudim, não é, que permaneceu será salvo, todo Israel será salvo. O meu pai, o meu avô, pessoas que nesses 2000 anos, não é, juntamente com aqueles que viveram na esperança do Mashiach, não é, aqueles que conviveram com Yeshua que abriram o coração para aquela redenção que ele trouxe, todos estaremos na presença do nosso Deus, não é? Junto com os que estiverem vivos. Vai ser uma coisa extraordinária. Esse dia está chegando. Então, como nós devemos nos envolver? Como nós devemos celebrar? Talvez seja o maior desafio, não é, para mim hoje. E uma das coisas que me pauta muito, Sam, todos os anos quando eu celebro, é o Salmo 118, o Salmo de Sukkot. Um salmo cujas palavras foram cantadas para Yeshua em Pessah, 4 dias antes de Yeshua se entregar por nós na cruz do Calvário. Ele estava entrando em Jerusalém e as pessoas começaram a tirar suas roupas, colocar no chão, porque ele vinha sobre um jumentinho para que se cumprisse a profecia também de Zacarias. E ali eles começam a cantar para Yeshua, movendo nas mãos o lulav, movendo nas mãos folhas de tamareira. Eles estavam como que antecipando o Sukkot. É como se uma oportunidade gigantesca estava sendo dada para eles. Mas por alguma razão que a gente dificilmente entende e talvez consigamos compreender que talvez através disso a salvação pode alcançar minha casa, não é? Uma coisa eu sei, foi no Yom Kippur, que Moisés desceu com as segundas tábuas da lei, dando uma nova oportunidade para o seu povo. Assim como Yeshua, ele entrou no Santo dos Santos, não feito por mãos humanas, não de um tabernáculo humano, mas um tabernáculo eterno, ele, Sami, certamente voltará. E ele virá para reinar. E por isso o Sukkot, a festa do milênio, a festa do rei, a festa do Mashiach, não é? Está para acontecer, porque ele entrou há quase 2000 anos atrás, para derramar não sangue de bodes e de novilhos, mas o sangue dele na presença do Eterno. E ele voltará, e ele virá para reinar. E eu estou, amém, com o coração disparado na expectativa, não é, de que esse dia chegue logo, e a gente possa, Sami, eu queria fazer isso, abraçado com você, cantar e dançar. Eu acho que eu não vou perder o fôlego nesse dia. Eu acho que os meus quilinhos a mais e a minha idade chegando não vai me impedir, sabe, de pular e cantar sem parar para aquele que merece, para aquele que é digno. Eu estou esperando por esse dia, meu querido amigo. Para você que ainda não conhece Yeshua HaMashiach, eu queria te deixar um ponto de reflexão. A Torá nos diz, o Tanakh nos diz, de que ele nasceria em Belém. Hoje, Belém e Yehudim não podem nem mesmo passar, quanto mais nascer. Yeshua HaMashiach, ele nasceu em Belém, então, quer dizer, já havia uma situação. A segunda situação, ele teria que ser da tribo de Yehudá. Hoje, nós, com a destruição do Beit HaMikdash, perdemos as genealogias. Então, não sabemos de que tribo que é. Então, como nós sabemos que a obra de Deus é perfeita, considere que realmente hoje não temos condições de ter uma Mashiach a não ser Yeshua. É um assunto para você pensar. E tudo isso que nós dissemos hoje possa fazer rema no teu coração, firmar-te para olhar uma nova realidade. E que o Mashiach está vivo e ele vem rapidinho para nos levar junto com ele para celebrar essa festa. Sukkot Sameach, pessoal! Obrigado! Sukkot Sameach!